Muito boa noite a todos e todas. A gente começa mais uma semana e mais uma semana também com o nosso canal Fala Borges. Hoje nós vamos trazer aqui um cara que eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele foi meu professor, vocês acreditam? Ele foi meu professor de sociologia em duas graduações e foi professor de sociologia meu na especialização que eu fiz. Esse cara está numa pegada comigo aí desde 1999, né? Ele é um grande fera, ele é um grande líder do MST, ele é um doutor em ciência política, em filosofia. Se eu for ficar falando o currículo desse cara aqui, eu vou ficar a live inteira falando. Resumindo, eu vou chamá-lo de meu professor Marcelo Buzetto, que eu tenho um carinho, estou muito emocionado hoje de estar aqui com ele, e nós vamos discutir aqui, tema inclusive proposto por ele mesmo, a questão das Forças Armadas e a política no Brasil, entre o nacionalismo e a submissão aos Estados Unidos. Um tema super legal. Marcelão, tudo bem, Boa professor? noite. E Boa aí, como é noite. que tá, Anderson? Tudo bem, meu Tudo... camarada? Muito feliz de estar aqui com você, é uma alegria a gente se reencontrar aí, aproveitando aí esse período da pandemia, né? Essas novas Sim, tecnologias nos ajudam a não ficar tão distante assim, né? Então, muito bom sim. reencontrar você e tal, e a gente acompanha a sua trajetória também, né? Como formador da classe trabalhadora, né? E estou aí à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse tema Forças Armadas e Política no Brasil, né, entre o nacionalismo e a submissão aos Estados Unidos, né? Caramba. Professor, eu fico muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Eu tenho um carinho muito especial por você. E a gente já gostaria de começar ouvindo você sobre essa questão, né? Essa incógnita que traz o tema entre a submissão aos Estados Unidos e o nacionalismo. O que você tem para nos trazer aí? Fala aí. Olha, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um período que é um período muito trágico da história do Brasil, é um período que vai passar, né? É passageiro, mas é um período trágico, porque a gente tem na presidência da República dois militares que carregam com eles uma tradição muito ruim, que é justamente uma tradição militar de submissão total aos Estados Unidos, que é uma tradição herdeira da ditadura militar empresarial que dominou o Brasil de 64 a 85, né? Só que o que nós estamos vivendo hoje é algo muito pior do que o que houve na época da ditadura militar empresarial, quando se trata de relações Brasil-Estados Unidos. O grau de submissão aos Estados Unidos hoje, no governo do Bolsonaro e do Mourão, é muito maior do que o grau de submissão que vivíamos no governo no regime militar empresarial de 64 a 85. Agora, quando a gente fala de militares na história do Brasil, é importante dizer o seguinte: os militares sempre tiveram uma participação muito ativa na política brasileira, na política nacional, principalmente após a Guerra do Paraguai, né, entre 1870 e 1871, e após a proclamação da República, em 1889, que foi um golpe militar, né, a proclamação da República, que colocou os militares no poder. Então, eles sempre tiveram muita participação e muita influência sobre outros setores da sociedade, né, sobre o parlamento, sobre a imprensa, sobre o poder judiciário. Mas o que acontece é que de 1922 até 1964, surgiu nas Forças Armadas, surgiram as brasileiras diferentes correntes do pensamento político, social, econômico, filosófico, né? Então, veja, em 1922, nós temos a inauguração de um movimento que tinha algum caráter progressista em muitos aspectos, que era o movimento tenentista, que era um movimento que nascia para questionar algumas desigualdades, questionar a corrupção e as fraudes que existiam nas eleições, um movimento que se colocava contra a tirania e o autoritarismo do governo da época. E em 1922 e 1924 aconteceram rebeliões de tenentes, né, no Brasil. Aconteceram rebeliões tenentistas
no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, né? A revolta dos 18 do Forte, né? Que foi um movimento conhecido. Então, esse movimento tenentista era um movimento da média oficialidade, liderado por tenentes, membros de uma classe média urbana que estava dentro das Forças Armadas. Muitos desses que eles vinham de uma classe média baixa, ou alguns setores, inclusive do proletariado, da classe operária, né? Bom, nós temos o exemplo do Luiz Carlos Prestes, né? Que foi um dos líderes, né, desse movimento tenentista. O Prestes participou mais ativamente em 1924, lá em Porto Alegre, mas o Prestes foi um dos que organizou em 1924 a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento que reuniu cerca de 1.500 militares que se encontraram aqui na divisa de São Paulo com o Paraná, com o pessoal vindo do Rio Grande do Sul e tal, e formaram uma coluna de 1.500 pessoas, a maioria marchou a pé, 25 mil quilômetros pelo Brasil inteiro, de 1924 a 1927. Então, a Coluna Prestes foi um movimento militar que tinha um caráter progressista, enfrentou as tropas do governo da época, lutou contra a injustiça e a desigualdade social, conheceu a realidade da pobreza, da fome, da desigualdade social no interior do Brasil, mas ela acabou sendo desmobilizada em 1927, porque foram acabando os suprimentos, as munições, houve o desgaste, né? E aí a coluna foi se dispersando, mas ela chegou aí até o Ceará, né? Ela saiu do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, foi subindo, chegou até o Ceará, a Coluna Prestes. Depois ela foi desmobilizada, muitos ficaram na clandestinidade, outros foram para o exílio na Bolívia, como foi o caso do Luiz Carlos Prestes, que começou como tenente, mas em 27 já tinha recebido, né, a patente de capitão. Então era o capitão Luiz Carlos Prestes, né, o líder da conhecida Coluna Invicta, porque nunca perdeu uma batalha no enfrentamento com as tropas do governo. E na Bolívia, a Coluna Prestes vai se dividir, na verdade, né? Vai surgir um setor que vai continuar sendo fiel ao ideal nacionalista. Eles queriam construir um Brasil, né, mais justo, democrático, né? Um projeto, alguns começavam já a pensar um projeto nacional de desenvolvimento para o país. E aí a Coluna Prestes, de 27 até 1930, 32, ela vai começar a se dividir, né, em duas correntes. Uma corrente nacionalista progressista, mais à esquerda, e uma corrente nacionalista mais conservadora, mais à direita. A direita representada pelo capitão Miguel Costa e a esquerda representada pelo Luiz Carlos Prestes. Então isso é para mostrar que os militares na história do Brasil sempre tiveram uma participação ativa, mas nunca foram uma corrente, assim, uma força homogênea nesse período aí que eu estou falando, de 1922 a 64. O Luiz Carlos Prestes, inclusive, junto com alguns outros militares, eles vão se integrar ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, né? Em 1927, o PCB tinha essa sigla, mas era Partido Comunista do Brasil, né? PCB. Então você vê, militares comunistas existiram no Brasil. Falar isso hoje para muitos jovens é um negócio meio que absurdo, né? Mas é importante a gente recuperar essa história, porque de 22 a 64, no interior das Forças Armadas Brasileiras, diferentes correntes debateram um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Um setor nacionalista conservador, de direita, um setor nacionalista progressista, de esquerda, um setor desses progressistas que vai para o Partido Comunista, inclusive, né, tem posições mais avançadas, mas tinha também já um setor militar entreguista. Esse era o nome que o pessoal dava. Quem eram os militares entreguistas? Eram aqueles oficiais das Forças Armadas que queriam entregar as riquezas do Brasil para as empresas multinacionais. Queriam entregar as empresas como a Petrobras, a Eletrobras, para
o imperialismo estadunidense. Então, esses militares eram chamados de entreguistas. O Jair Bolsonaro e o Mourão, eles são fruto do que existe de pior nessa trajetória do entreguismo no Brasil, né? Porque eles estão levando ao extremo essa ideia de que é importante manter o Brasil completamente submisso às ordens dos Estados Unidos, né? Mas é importante lembrar dessa história, de 22 a 64, que houve um período de militares muito progressistas. Chegamos a ter até um general comunista, marxista, historiador, né, escritor, chamado Nelson Werneck Sodré, escreveu livros belíssimos como História Militar do Brasil, Memórias de um Soldado. São livros que, ao analisar esses livros, a gente vai ver a posição de um oficial do Exército que chegou a ser coronel, depois ele foi retirado, né, em 61, ele foi para se afastar, para a reserva, conseguiu a patente de general, então é o general Nelson Werneck Sodré, e foi um grande historiador, né, e escritor brasileiro, marxista, general do Exército Brasileiro. Mas isso foi fruto de uma época em que tinham muitos debates, né, no interior das Forças Armadas brasileiras, né? Era um espaço bem diferente do que é hoje, né? Então, a gente escolheu esse tema para tentar recuperar um pouco essa história, né? Porque os militares, eles são parte da sociedade, né, Anderson? Eu Sim. vejo o seguinte, não dá para a gente discutir um projeto de sociedade sem levar em consideração os militares. E eu tenho estudado um pouco sobre as revoluções no século XX, e o que a gente tem percebido é que todo o processo de grande transformação estrutural da sociedade, do ponto de vista econômico, social, político, né, a gente percebe que teve uma participação dos militares. Os militares tiveram participação em todas as revoluções que aconteceram no século XX, seja na Rússia de 17, na China de 1949, em Cuba de 59, sempre teve um setor militar que se sensibilizou com o sofrimento, com o empobrecimento do seu povo e que decidiu fazer das Forças Armadas um instrumento de defesa da justiça social, da democracia e de mudanças para melhorar a situação do povo e garantir, de fato, um sistema baseado na justiça, no desenvolvimento e na soberania nacional, né? Então, estou vendo aí que está chegando um pessoal, né? Os amigos e amigas dando boa noite, né? O Carlos Wellington e tantos outros e outras. A Beth está aqui dizendo... Dá boa noite, agradece, pede o pessoal ir sempre compartilhando também. E se quiserem mandar questões, perguntas, estamos à disposição. Mas a ideia desse tema é um pouco isso, Anderson, a gente recuperar essa discussão, porque nós da esquerda precisamos também, no campo progressista, debater esse tema das Forças Armadas. Eu acho que a gente precisa estabelecer, construir, pensar em algum tipo de diálogo, né, e pensar um projeto, uma estratégia, né, de defesa nacional que tenha um conteúdo e um caráter anti-imperialista, mas que seja apresentada para que os militares também possam se posicionar, se pronunciar. Às vezes é difícil, porque a gente vê, infelizmente, né, as Forças Armadas na sua atualidade sendo controlada por uma cúpula que é muito centralizadora do poder. A estrutura militar é baseada numa coisa chamada disciplina e hierarquia. Então, a posição dos oficiais, ela pesa muito. Se você tem um conjunto de oficiais que tem uma determinada posição, a tendência é que os subalternos, eles vão seguir aquelas orientações, até por uma questão de princípio, né? De disciplina, de hierarquia. Às vezes o soldado, o outro oficial, um oficial médio, ele não concorda muito, às vezes, com as ideias, mas ele acaba seguindo, cumprindo aquelas ordens, porque ele foi educado naquela cultura, né, da defesa intransigente e inquestionável, da hierarquia e da disciplina. Então é importante, eu acho, a gente estudar as Forças Armadas. Eu estou me dedicando agora a reunir um material de pesquisa, escrevi um texto que vai sair numa revista aí, Lutas Sociais, que é do núcleo de pesquisa que a gente faz parte, o NEIUS, Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais, da PUC São Paulo, e estou querendo aí elaborar um projeto de
pós-doutorado sobre esse tema, Forças Armadas e Projeto Nacional de Desenvolvimento, para tentar conhecer melhor, principalmente o comportamento dos atuais oficiais das Forças Armadas, né? Eu tenho estudado um pouco a história, né, das Forças Armadas no Brasil, mas a minha ideia é tentar compreender, de fato, quem são os oficiais, qual é a sua formação, seu pensamento, né? Qual é a composição atual, né, das forças, né? Como é o debate hoje no interior das Forças Armadas sobre o que vai ser do Brasil nos próximos anos, né? Diante da tragédia econômica e social que é o governo Bolsonaro, né? Então eu penso que os militares também têm setores deles que devem estar refletindo, né, sobre para onde vai o Brasil, né? Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você, diante dessa linha histórica que você traz, essa linha histórica do militarismo no Brasil e Brasil político, né? Marcelo, a gente teve um momento de ditadura militar no Brasil, que perdurou 21 anos. Depois a gente entrou numa fase profunda do neoliberalismo no Brasil, começando ali meados Sarney, aí depois Collor de Mello aprofundou isso, o FHC foi e aprofundou mais ainda, que perdurou um tempo interessante, e depois a gente teve a fase neodesenvolvimentista, que foi no governo Lula. Diante dessa linha, e ao mesmo tempo que você traz, me faz lembrar o Celso Furtado, né? Mito do Desenvolvimento Econômico, que é um livro que eu acredito que quando você fala de trazer estratégias, pensar estratégias para o Brasil, é o primeiro livro que me vem à minha cabeça, o Mito do Desenvolvimento Econômico, para a gente primeiro entender o que seria esse Brasil economicamente dizendo, né? Que tem tudo, assim, no meu ponto de vista, tem tudo a ver, você que me corrija, por favor, mas tem tudo a ver com a discussão que você está fazendo. A gente viveu, então, ditadura militar, viveu um período do neoliberalismo no Brasil, e depois entramos numa fase do neodesenvolvimentismo com o governo Lula. Hoje, o que a gente está vivendo hoje? Como a gente chamaria? Eu penso que talvez a melhor definição seria dizer que vivemos um período de neofascismo e ultraneoliberalismo, né? É o neofascismo e ultraneoliberalismo, porque é muito grave o que nós estamos vivendo hoje, né? Que é uma destruição intensa e acelerada de uma série de direitos e conquistas sociais que foram uma referência para a classe trabalhadora, né? O movimento sindical lutou muito nos últimos 80 anos para conquistar uma série de direitos, né? E aí a gente vê que desde o governo Temer, desde o golpe que aconteceu em 2016 contra a presidenta Dilma, a gente vem vivendo uma ofensiva neofascista, ultra neoliberal. E é interessante ver que, assim, o golpe que aconteceu no Brasil, ele é parte de um novo ciclo de golpes de Estado que começou na América Latina novamente, né? Esse novo ciclo de golpe começou em 2009 em Honduras, contra o presidente Manuel Zelaya. Lá foi um golpe de Estado clássico, né? Com forças armadas nas ruas, com toque de recolher. Eu estive em Honduras em agosto de 2009, representando uma delegação brasileira, um mês depois do golpe de Estado lá. Foi terrível a repressão nas ruas. Depois teve o golpe no Paraguai contra o Fernando Lugo, que infelizmente, né, o Fernando Lugo acabou cedendo às pressões e assinou a renúncia, o que eu considerei considero um erro ter feito aquilo, né, porque penso que a liderança, quando alcança o status de presidente da República e representa um projeto de um setor da sociedade, ele deve estar preparado e deve estar à altura dos desafios que a conjuntura coloca. Então, o Lugo renunciar, eu acho que foi um grande erro, porque desorientou e desmobilizou parte da classe trabalhadora do Paraguai, que tinha disposição de resistência. Aí teve o golpe no Brasil em 2016 e o golpe na Bolívia em 2019. E as Forças Armadas do Brasil, é interessante que, seja na época da ditadura,
seja na época do neoliberalismo, do neodesenvolvimentismo, como você muito bem, né, explicou, ou agora, elas têm o mesmo comportamento. É impressionante o desafio que nós temos aqui na América Latina de exercer o controle civil sobre as Forças Armadas. Que quando as ditaduras acabaram na América do Sul, tinha esse debate, olha, agora os militares têm que se recolher aos quartéis, os civis é que vão fazer política. Se um militar quiser fazer política de maneira mais explícita e ativa, ele vai para a reserva, entra num partido político, disputa eleição e tal. E vamos estabelecer a criação dos ministérios da defesa, né? Então, vários países começaram a criar o Ministério da Defesa e escolher como ministro da Defesa civil. Então, era uma tentativa de exercer um controle civil das Forças Armadas para dizer que as Forças Armadas devem estar sempre subordinadas, né, à Constituição e que devem ter um comportamento constitucionalista, né, defender a Constituição independente de qualquer coisa e aceitar todos os governos que venham como resultado de um processo de eleições legítimas e democráticas, né? E aí que a gente vê que as Forças Armadas do Brasil, elas apoiaram esses golpes de Estado em outros países, né? Eu estava em Honduras, contar uma história aqui que nem todo mundo sabe, né? Quando eu estava em Honduras, em 2009, eu ligo um dia a televisão, estava estava numa sede da Via Campesina, lá em Honduras, com o Rafael Alegria e outras lideranças, e as Forças Armadas em Honduras tinham um canal de TV. Então, um mês depois do golpe de Honduras. Aí eu ligo a televisão um dia e vejo lá um tenente-coronel do Exército Brasileiro. Estava em Honduras, sendo homenageado pelos golpistas, pelo governo de Honduras e os militares golpistas. Ele estava sendo homenageado pelos serviços que ele tinha prestado ao Estado-Maior das Forças, né, das Forças Armadas de Honduras. Ele estava lá por conta de uma cooperação Brasil e Honduras, onde ele dava aula para formar oficiais num curso do Estado-Maior das Forças Armadas de Honduras. Esse tenente-coronel do Exército Brasileiro voltou para o Brasil, ele escreveu um artigo numa revista do Exército Brasileiro defendendo o golpe de Estado, né, e a derrubada do presidente Manuel Zelaya. O que é grave é que o presidente Lula, que é o comandante-em-chefe era o comandante-em-chefe das Forças Armadas, o presidente Lula criticou o golpe em Honduras, não reconheceu o governo golpista. O Brasil e outros países, né, expulsaram Honduras da Organização dos Estados Americanos por ter violado a cláusula democrática, né, o golpe de Estado. Então, o presidente Lula, que era o comandante das Forças Armadas, tinha rompido com Honduras, mas o tenente-coronel do Exército estava lá em Honduras sendo homenageado. Nós fizemos um relatório, encaminhamos na época para o Ministério das Relações Exteriores, denunciamos, e o ministro Celso Amorim foi investigar, e ele depois tomou uma atitude correta, que foi acabar com o convênio que existia entre Honduras e Brasil, esse é o governo golpista, né? Então, mas você vê, o presidente Lula não reconhecia o governo. Como é que um oficial do exército brasileiro estava lá em Honduras sendo homenageado, se o comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República, está dizendo que o governo de Honduras é um governo ilegal, ilegítimo, né? Então são desafios, né, que a gente vê, que as Forças Armadas, elas não mudaram de posição no seu conjunto, não fizeram uma autocrítica, eu acho que elas não fizeram um reencontro, elas precisam se reencontrar com o povo brasileiro, elas vão se reencontrar como um projeto de desenvolvimento que seja um projeto a favor das maiorias, porque as Forças Armadas, a sua cúpula, ela sempre teve na história do Brasil uma ligação muito forte com as elites, com os empresários, com os mais ricos. Ao contrário de outros países, onde você teve movimentos de Forças Armadas, onde um setor da cúpula se aliou com o povo para fazer as reformas populares e estruturais, né? Então, acho que esse é um grande desafio que nós temos aí para os próximos 30, 50 anos de Brasil. É tentar promover um encontro entre um setor das Forças Armadas que tenha essa sensibilidade, que vá ler
como você citou, que vai ler o Celso Furtado, que vai ler um Caio Prado Júnior, que vai ler esses pensadores que quiseram interpretar a realidade brasileira na perspectiva de construir um projeto de nação que fosse uma nação mais justa, democrática, e que pudesse garantir melhores condições de vida e de trabalho, tanto para civis como para militares, né? Porque se o país melhora, né, melhora para todo mundo, inclusive a condição dos militares, né? No próprio governo do presidente Lula e da presidente Dilma, não foram governos que atacaram, né, as conquistas dos militares. Foram governos que tentaram estabelecer algum diálogo, mas eu acho que aí teve muitos erros também que foram cometidos durante esses governos, no sentido de não fazer mudanças, né, na cultura, na educação, na formação teórica e ideológica das Forças Armadas, né? Marcelo, a gente observando o que vem acontecendo na questão da América Latina, né? Que você traz o Brasil, mas também o Brasil envolve a América Latina envolve a questão do Brasil, né? E aí você vê o que aconteceu na Bolívia, não é isso? Justamente expulsaram o governo através de um golpe. Você vê também no Brasil, Dilma refém de um golpe. E aí eu queria ouvir de você o seguinte: nós estamos vivendo uma nova Operação Condor. Como é que você observa isso? Eu penso que é algo bem parecido, né? Eu penso que sempre teve um setor da cúpula das Forças Armadas, seja no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, que sempre dialogaram entre si, né? Então eu diria que todos esses regimes, um retrocesso, todos eles, como está dizendo aí, né? Alguém que foi um retrocesso, todos os regimes militares que existiram aqui na América do Sul, né, o Raimundo está dizendo, todos foram um retrocesso do ponto de vista das liberdades democráticas, do ponto de vista de uma série de conquistas da classe trabalhadora. Todos eles foram um retrocesso. Agora, nós não conseguimos mudar a estrutura econômica que eles impuseram. Então, por exemplo, no Brasil, de 30 a 64, estava em debate a ideia de você ter um projeto nacional de desenvolvimento que fosse baseado no atendimento das reivindicações populares, que fosse um projeto de caráter democrático, nacional e até mesmo anti-imperialista em muitos setores. Mas o que aconteceu é que em 1964 esse processo foi interrompido. Em 64, as Forças Armadas, junto com os empresários, as empresas multinacionais, o governo dos Estados Unidos, né, os banqueiros, latifundiários, eles deram um golpe de Estado liderado pelos militares, por isso que é um golpe militar empresarial. A vanguarda do golpe foi o setor da cúpula militar subordinada aos interesses estadunidenses, mas com forte apoio e sustentação do empresariado. Então é um golpe militar e empresarial. E a condenação da Volkswagen recentemente, né? Agora, semana passada, a Volkswagen fez um acordo para pagar indenização, né? Aquilo foi muito importante porque só comprova o envolvimento dos empresários, porque todo mundo bota o pé no golpe militar. O golpe foi militar e empresarial. Então, esses regimes foram um retrocesso, de fato. Agora, o que aconteceu é que eles impuseram uma desnacionalização intensa da economia brasileira. As empresas multinacionais nunca tiveram tantos privilégios como depois dos regimes militares. Nós perdemos a nossa soberania, nós perdemos o controle sobre nossas riquezas naturais, nós abandonamos um projeto de ter uma indústria estatal ou uma indústria privada nacional que fosse para enfrentar, né, as multinacionais. Então o Brasil, de fato, não conseguiu romper com essas heranças malditas da época da ditadura. Os regimes militares deixaram como herança o endividamento externo brutal do Brasil. Você vê, em 1964, a dívida externa do Brasil era de 3 bilhões de dólares. Em 1974, 10 anos depois, já era de 12 bilhões de dólares. Em 1984, já era mais de 60 bilhões de dólares. Então, o regime militar aqui foi uma desgraça, destruiu a economia nacional, desnacionalizou, entregou o país para as empresas multinacionais, teve perda de soberania.
alinhou o Brasil de maneira submissa aos interesses dos Estados Unidos. O Brasil perdeu muito, não teve investimento em educação pública, em saúde pública, perdemos um monte de espaços aí no campo do desenvolvimento tecnológico, e aí o Brasil, de fato, não rompeu com isso ainda. Você vê, a estrutura econômica que tem no Brasil hoje é a mesma que os militares montaram. O agronegócio, quem foi que criou as condições para o agronegócio concentrar poder, dinheiro, riqueza e ter o controle de territórios? Foram os militares, né? Os grandes projetos agroindustriais, né? Infelizmente, nós não conseguimos modificar essa estrutura econômica até hoje, não teve nenhuma mudança estrutural. Para ter mudança estrutural, tem que ter um grande movimento de massas, né? Tem que ter mobilização social, organização, um mínimo de consciência política, né? Entre um setor grande da classe trabalhadora para levar adiante as lutas e mudar a sociedade. E no campo dos militares, infelizmente, nós deixamos as Forças Armadas se aliar cada vez mais com as polícias militares para introduzir no Brasil um sistema militar que tem como característica principal a violência contra os mais pobres, né? Na época da ditadura, foi criada uma doutrina de segurança nacional, criada pela Escola Superior de Guerra, em 1949, sob influência dos Estados Unidos. Essa doutrina falava das ameaças externas e das ameaças internas. E o inimigo interno, que na época da ditadura eram principalmente os comunistas, os sindicalistas, qualquer membro da oposição de esquerda era considerado um inimigo da segurança nacional, ameaçava a segurança nacional, a paz, a ordem, né? Eles falavam, né? Ameaçava a ordem e a segurança interna. Então, esses inimigos se tornaram a classe trabalhadora, porque nos últimos anos, os pobres, né? Você vê a população pobre, preta, da periferia, viraram os principais inimigos das forças policiais militares. Você vê, nós temos no Brasil uma polícia militar, nós não conseguimos desmilitarizar a segurança pública, que um governo de esquerda deveria ter feito isso, tentado modificar, né, de alguma maneira, o sistema de segurança pública, não fortalecer a militarização. A polícia militar hoje, ela está associada e subordinada ao exército. Então, hoje, quem indica o comando da polícia militar? Quando eles vão fazer a escolha de um comandante da polícia militar de algum estado, eles pegam a lista de nomes e eles submetem essa lista ao comandante do exército daquela região militar. Então, a polícia no Brasil, a polícia militar, ela é, na verdade, um braço das Forças Armadas que atua na área da segurança pública. Então, isso é um desvio da função constitucional. Você vê, nós tivemos Forças Armadas sendo colocadas para ocupar os morros do Rio de Janeiro, fuzileiros navais e exército, marinha e exército, invadindo o morro do Rio de Janeiro, prendendo, matando, assassinando, roubando trabalhadores, né? Tivemos juiz que assinava uma ordem autorizando o exército e a polícia a entrar na casa das pessoas de todo um bairro, de toda uma comunidade, o que é um ato inconstitucional. Aí os soldados faziam terror, né? Então, você vê a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, que foi um projeto que durou, né, que teve início nos governos progressistas. A UPP é um modelo de segurança pública muito inspirado na doutrina de segurança nacional, de conter a ameaça e o inimigo interno. E as UPPs fizeram o quê? Nos 10 anos pode pegar os 10 anos de UPP, o resultado nos 10 anos de UPP foram 10 mil assassinatos na comunidade. Então, é um modelo colombiano de segurança pública. É um modelo que colocou Forças Armadas junto com a PM do Rio de Janeiro para matar pobre preto na periferia. Aí nós tivemos o Haiti, né? Lembra do episódio do Haiti? O Brasil foi empurrado, né, a mandar tropas de ocupação
para o Haiti, que é um país que tem uma história belíssima de resistência, né? O primeiro país a fazer uma revolução liderada por escravos que montaram um exército popular liderados por figuras importantes como o general Dessalines, que reuniu Toussaint Louverture, reuniram um exército popular, né, de pessoas que estavam sendo escravizadas e se libertaram, fazendo uma heróica resistência contra o mais poderoso exército do mundo entre 1802 e 1804, que era o exército de Napoleão Bonaparte. O exército francês, o exército napoleônico, tinha as armas mais avançadas, tinha as mais modernas táticas de guerra, e eles foram derrotados pelo heróico povo do Haiti, né? E aí o Brasil, empurrado por uma conjuntura complicada, em 2004 mandou tropas para o Haiti, né? E aí mandou tropas do exército que estiveram no Haiti, e houve uma cooperação entre o BOP, Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, com o Exército. Lembra quem foi o primeiro comandante? Quem foi o primeiro comandante das tropas brasileiras no Haiti? Não sei se você lembra quem era o nome do general. Não, General Augusto Heleno. Augusto Heleno, justamente. O cara que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro. O cara que defende hoje que não deve se demarcar nem 1 centímetro de terra para os povos indígenas, que não deve se demarcar nem reconhecer terra para os quilombolas. Então, esse general profundamente reacionário, né, profundamente conservador, profundamente submisso ao governo dos Estados Unidos em suas ideias e projetos, esse foi o cara que foi indicado para comandar o primeiro contingente de soldados brasileiros no Haiti. E o que eles fizeram lá? Eles fizeram o que o general Heleno mandava. Eles foram para as ruas do Haiti fazer serviço de segurança pública, prender, reprimir, entrar nas favelas, chutar a porta de barraco. Ou seja, o que o BOP fazia no Rio de Janeiro, o soldado do Exército Brasileiro foi fazer no Haiti. Agora me diz, como é que a gente pode mandar um soldado ou um fuzileiro naval subir um morro? Um fuzileiro naval, alguém da Marinha, na minha opinião humilde, a Marinha deveria controlar o vasto litoral que tem o Brasil. Porque se tem armas, munições e drogas que entram ilegalmente no Brasil, eles entram de 3 maneiras, ou pelos portos, nos containers, ou pela fronteira seca, que é por terra, que é o exército que tem que fazer a segurança da fronteira seca, ou entram pelo ar, por aviões que pousam em aeroportos clandestinos, em grandes fazendas do agronegócio. Porque o agronegócio, ele mete fogo no Pantanal, ele mete fogo na Amazônia para quê? É para plantar soja? É para criar gado? Mas é também para poder destruir a mata e criar aeroportos clandestinos para o traficante que está associado com o fazendeiro do agronegócio fazer ali o seu aeroporto clandestino e, com isso, trazer drogas, armas para dentro do Brasil. Então, Forças Armadas, elas precisariam, na minha opinião, voltar, ou voltar não, porque nunca cumpriram, né? Elas precisariam ser obrigadas, de alguma maneira, a cumprir a sua função constitucional, que é a defesa da soberania nacional, proteger o território brasileiro das ameaças externas, e não ficar servindo de instrumento de governos para reprimir o povo, né? Marcelo, quando você fala em ameaças externas, uma das que eu vejo, além de todas essas que você está dizendo, seriam as transnacionais no Brasil, que impede o desenvolvimento nacional, né? Olha, tudo isso que esse panorama que você nos traz, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também uma desindustrialização no Brasil. E, ao mesmo tempo, você tem a diminuição das indústrias nacionais, não é isso? E o domínio das transnacionais. O tema Forças Armadas. Até que ponto
esta Forças Armadas que nós estamos trabalhando aqui, ela favorece as transnacionais e dificulta o desenvolvimento nacional, que é aquilo justamente que, até quando a gente vai sobreviver diante das circunstâncias, esse mito do desenvolvimento econômico. Como é que é isso? Porque também tem um papel nesse sentido, né? Não, com certeza. Tudo que você traz impede um desenvolvimento nacional. E depois eu tenho uma outra pergunta para fazer para você sobre a questão da outra força armada ideológica, que seria as 10 famílias, né? Inclusive tem um pequeno documentário, um curta feito, muito legal, sobre as 10 famílias, inclusive a gente vai colocar na nossa página, que comandam a grande imprensa brasileira. Quer dizer, é uma mesa bem partilhada, né? Se a gente observa aí. É uma mesa muito bem servida, né? E todos muito bem sentados. Então, mas a primeira pergunta que eu queria fazer a você é a seguinte: até que ponto esse modelo de Forças Armadas, ele dificulta o desenvolvimento nacional, né? Com certeza, é exatamente o que você falou. Agora, no final, a frase é essa: o modelo atual das Forças Armadas no Brasil, ele dificulta o desenvolvimento econômico nacional. Por quê? Porque a cúpula das Forças Armadas, eu não estou aqui responsabilizando a totalidade dos membros das Forças Armadas, porque não dá para a gente generalizar, né? Eu acho que toda generalização, quando a gente analisa a composição social de uma organização, né, ou de um setor da sociedade, toda generalização você acaba cometendo alguma injustiça. Então, eu acredito que existem militares que tenham um mínimo de bom senso e compromisso com a defesa da soberania nacional. Eu não acredito que todos os militares das Forças Armadas tenham prazer em ver o povo nosso sofrendo, passando fome, vivendo no desemprego, na precarização, baixos salários, não tendo um serviço de saúde da qualidade que merecia. Eu penso que tem setores das Forças Armadas que no Brasil, com certeza, são muito minoritários, mas que estão descontentes com a situação atual em que o país se encontra. Porque a cúpula das Forças Armadas, ela acumulou privilégios, benefícios. Ela, inclusive, criou um complexo industrial militar para garantir o emprego seu e dos seus amigos, familiares, né? Então, tem problemas, tem relações promíscuas no interior das Forças Armadas e indústria. O Brasil criou uma série de indústrias e departamentos controlados por militares na época da ditadura. E os caras criaram isso. Agora o general Heleno vem falar de meritocracia. Que meritocracia que eles criaram de 64 a 85? Não tinha meritocracia nenhuma. Eles indicavam as piores pessoas, mais corruptas, mais incompetentes, botavam elas dentro das indústrias estatais, seja a Uzi Minas, a Cosipa, a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, a Petrobras. Estou falando na época que todas essas indústrias eram empresas estatais, né? Muitos militares se utilizaram dessas empresas para acumular dinheiro, privilégio e para desenvolver atividades de corrupção, inclusive. E aí essas empresas ficaram com a imagem de que eram empresas ineficientes, de que tinha corrupção, porque os esquemas de corrupção e de relações promíscuas entre agentes do governo, agentes do Estado e empresários e iniciativa privada, essas relações promíscuas que geraram corrupção e desvio de verba das estatais foram criadas na época da ditadura militar e empresarial. Agora, a estrutura atual das Forças Armadas, essa cúpula que hoje governa, que manda nas Forças Armadas, ela é responsável pela desnacionalização da economia brasileira. Ela destruiu a possibilidade do Brasil ser um país com tecnologia nacional em diferentes áreas do conhecimento, né? Do conhecimento estratégico, inclusive. Por exemplo, por que o Brasil precisa comprar veículos aéreos não tripulados de Israel? A indústria de defesa israelense ela avançou muito no Brasil no último período.
O Brasil fez muitos contratos com indústrias israelenses de alta tecnologia militar. Então, o Brasil comprou, por exemplo, seja a Polícia Federal, seja o Exército, comprou no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, equipamentos militares israelenses. Um deles, o veículo aéreo não tripulado chamado Hermes, fabricado por uma indústria israelense chamada Elbit System. Esse mesmo veículo aéreo não tripulado, que a Polícia Federal e o Exército alegam que é uma necessidade para patrulhar a grande fronteira brasileira, eu não sou contra ter um veículo aéreo não tripulado para uma nação como o Brasil. Se nós tivermos um governo popular, democrático, um governo honesto e um compromisso com o povo e com a soberania nacional, é importante. Agora, por que tem que comprar de Israel se nós temos aqui no Vale do Paraíba um complexo industrial que foi construído há durante 40 anos, um complexo industrial onde nós temos condições de produzir um veículo aéreo não tripulado no Brasil. Por exemplo, o Brasil fez acordo, a Marinha contratou uma empresa israelense para introduzir um novo sistema de radar nos navios da Marinha brasileira. Por que nós temos que contratar uma empresa israelense para desenvolver essa tecnologia, sendo que é uma tecnologia estratégica? Você nunca pode entregar um setor como esse nas mãos de um outro país. Quem tem que fazer radares, na minha opinião, se você quer desenvolver um projeto nacional com um mínimo de soberania, você tem que desenvolver a sua própria capacidade de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. Então nós temos que reunir aqui no Brasil as forças, as capacidades necessárias para produzir radar para a Marinha brasileira, com tecnologia 100% nacional, para que a gente possa, inclusive, oferecer esse tipo de serviço para a Marinha do Paraguai, para a Marinha da Argentina, para a Marinha dos países vizinhos, inclusive. Porque o Brasil poderia ser um país que se desenvolvesse também nessa área da indústria de defesa, né? Não é você tirar dinheiro da educação e da saúde para investir na produção de armas, mas eu estou dizendo que um país do tamanho do Brasil, na atual geopolítica mundial, ele precisa ter meios para se defender das ameaças externas, que eu diria que a principal ameaça externa que o Brasil vive hoje não é a Venezuela, como o Bolsonaro fica falando aí, de criando confusão com o nosso país vizinho. A principal ameaça para o Brasil e para as nações do mundo que querem ser independentes e soberanas chama-se Governo dos Estados Unidos da América e seus aliados internos. Então, o Brasil, assim como qualquer outro país, se quiser ser um país com o mínimo de soberania nacional garantida, ele tem também que criar os meios para se defender. Mas esses meios não podem vir de países como Israel, que são aliados dos Estados Unidos. Imagina a Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira participa com seus navios de guerra, lá no Líbano, da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Líbano, UNAFIL. Você imagina o Brasil tendo seus navios da Marinha com radares israelenses. Sabe qual é uma das tarefas que os navios da Marinha Brasileira têm no litoral do Líbano? Monitorar a entrada de aviões israelenses no espaço aéreo libanês. Líbano e Israel tiveram guerras, Israel invadiu o Líbano, foi derrotado em 2000, foi derrotado em 2006, e a Marinha Brasileira faz o monitoramento. Quantas vezes por ano a aviação israelense entra de maneira ilegal no espaço aéreo libanês? Agora, se a gente entrega os satélites da Marinha, os radares da Marinha, para uma empresa israelense, como é que você acha que a empresa israelense vai tratar esse problema, essa questão do Líbano? Ou seja, eles vão ter o controle das informações, eles vão ter o controle da atualização, né, tecnológica. Então, eu penso que as multinacionais, né, para concluir, como você falou,
as multinacionais, as transnacionais, elas tiveram apoio das Forças Armadas durante a ditadura militar empresarial, e elas seguem tendo apoio, e por isso as Forças Armadas, ao não ter uma posição firme de denúncia dos lucros exorbitantes das empresas multinacionais, as Forças Armadas, ao não ter um projeto de desenvolvimento nacional centrado no investimento em indústrias nacionais, sejam estatais, sejam privadas, porque aqui nós não estamos conversando de socialismo, de comunismo, nós estamos falando de um projeto nacional de desenvolvimento minimamente democrático, popular, né, que possa se transformar com a luta do povo em algo mais avançado, né? É o nosso desejo, porque também a gente sabe que o capitalismo não é a solução para os problemas da humanidade. O sistema capitalista seja um capitalismo mais com desenvolvimento nacional, com mais soberania e tal, mas o capitalismo ele mantém problemas que são insolúveis. Mas como nós não estamos aí às vésperas de uma revolução socialista no Brasil, né? E nós estamos tocando no tema Forças Armadas, eu penso que, no mínimo, os militares, com bom senso no Brasil, deveriam, seguindo uma tradição nacionalista, popular e democrática, os oficiais que estão hoje nas Forças Armadas, eles deveriam, pelo menos, se orientar por um projeto, né, ter como orientação estratégica um projeto nacional de desenvolvimento, que não é entregar o país para as multinacionais ou entregar o país para os Estados Unidos, que é vergonhoso, né, o que a gente está vivendo hoje, né? Ó, Sérgio Galvão pergunta aí, ó, sempre existiu, pergunta não, ele coloca, né, sempre existiu a possibilidade de ocupação norte-americana no Brasil. Getúlio Vargas denunciou como forças ocultas antes de seu suicídio. Pois é, o Vargas ele foi um governo muito contraditório, né? Ele foi um ditador de 30 a 45, apoiado pelos militares nacionalistas de direita, militares que tinham um projeto nacionalista conservador, militares que queriam uma modernização conservadora, que eram também os militares que deram o golpe de 64, uma parte, né? Porque dos que deram o golpe em 64, um setor deles eram nacionalistas conservadores, queriam uma modernização conservadora no Brasil, certo? E uma parte deles eram os entreguistas. E no interior do governo, da ditadura militar empresarial, sempre teve essas polêmicas. Tanto é que no governo Geisel, que foi de 74 a 79, teve o debate entre o Geisel e o Silvio Frota, que era de uma ala mais conservadora, entreguista, né? Porque o Brasil, você vê a estupidez e a mediocridade que né, o Bolsonaro e o Mourão, eles são tão medíocres, e do ponto de vista da falta de conhecimento histórico, que eles não sabem que o Brasil, eles ficam falando aí de combater o comunismo, não sei o quê, o governo do Foro de São Paulo, o bolivarianismo que tomou conta do Brasil na época do PT. O governo do Mourão e do Bolsonaro é um governo que tem dois líderes que eles não conhecem profundamente o que foi a história, nem mesmo do regime militar empresarial que eles defendem. O Geisel, o Brasil, no governo Geisel, de 74 a 79, estabeleceu uma série de acordos comerciais com a União Soviética. Vou repetir, o governo Geisel fez acordos bilaterais, criou uma comissão de cooperação industrial, científica e tecnológica Brasil e União Soviética. Nós tivemos membros, né, do governo da União Soviética visitando o Brasil. Nós tivemos o Delfim Neto, que era ministro no governo da ditadura, era secretário de Economia do governo Geisel, acho que na época, visitando a União Soviética. O Brasil comprou turbinas para usinas hidrelétricas da União Soviética no governo Geisel. O Brasil apoiou
e foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, ex-colônias portuguesas que se libertaram na África como resultado de uma revolução popular, democrática, anti-imperialista, liderada por partidos comunistas, marxistas. O Movimento Popular de Libertação de Angola eram marxistas, Agostinho Neto. Moçambique, Frente de Libertação de Moçambique, o gigante, o heróico, né, intelectual e revolucionário moçambicano Samora Machel, era um marxista. E o Brasil do Geisel, né, fez acordos. Eu fico imaginando, né, o que esse Bolsonaro falaria. Eu queria um dia conversar com esse Bolsonaro e com esse Mourão e falar assim, vem cá vocês dois aí, seus ignorantes, vocês sabem que o Geisel fez aliança e parceria e cooperação com a União Soviética, fez parceria com países do leste europeu. O Geisel tem discursos que ele fala que o Brasil está abrindo suas portas para o mundo e que o objetivo do Brasil é fortalecer o comércio com todos os países do mundo, inclusive com os países socialistas da Europa Oriental. Eu não estou dizendo que o Geisel era bom, viu? Só para explicar e esclarecer. Vamos deixar bem claro. O governo Geisel não era bom. O governo Geisel era um governo antidemocrático, antipopular, era um governo onde tinha repressão. Eu não tenho nenhuma identidade política, ideológica com o Geisel, mas eu estou dizendo que o nível de ignorância, de mediocridade do Bolsonaro e do Mourão é tão elevado que eles não conhecem nem mesmo a história do chamado regime militar que eles tanto defendem, porque eles ficam brigando com a Venezuela. O Geisel, por exemplo, eu não quero fazer nem a defesa, mas eu não acredito que um governo como o Geisel iria defender qualquer posição de guerra ou de conflito ou tensionamento desnecessário com a Venezuela, por causa da Venezuela ter um governo que tem uma posição política socialista, né, ou anti-imperialista, porque a ideia era evitar conflito com os vizinhos para o Brasil poder se desenvolver, né, e estabelecer uma relação de amizade para vender os produtos, inclusive, para os vizinhos. Essa era a ideia. E não é porque o Geisel era bonzinho. Era um certo pragmatismo que ele tinha quando se tratava de política externa. Em vez de ficar brigando com todo mundo, ele achava que o Brasil tinha que ter boas relações, porque viveu um período de crise econômica, estamos falando de 74 a 79, crise mundial, crise do petróleo. Então, ele olhava o seguinte, o Brasil tem que vender seus produtos, tem que se industrializar e encontrar mercados. E vamos vender para quem quiser comprar, seja o governo comunista, socialista, né? Teve aqui no Brasil, no Palácio do Itamaraty, o presidente do Senegal, do Partido Socialista do Senegal, né, recebido com todas as honras pelo presidente da República, né, que era o Geisel na época, né? Só para mostrar as contradições que também às vezes existem no seio dos militares e que às vezes a gente não conhece muito bem a história, acha que todos têm o mesmo posicionamento, né? Olha, você traz aí você faz um... É incrível ouvir você, viu, cara? Hoje eu estou matando a saudade aqui, puxa vida, né? Hoje eu estou matando a saudade das aulas que eu assisti sua, que eu guardo com muito carinho. Cara. Mas olha, mano, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Então, ao mesmo tempo, a gente tem essas duas lideranças que surgiu de uma fatia, é bom, aquilo que você ressalta é bem interessante, de uma fatia das Forças Armadas, né? Surgiu de uma fatia importante das Forças Armadas, só que ao mesmo tempo, eu vou chamar de eu vou dar uma de Zé Murilo de Carvalho aqui, que escreveu o livro Os Bestializados, essa governança bestial, né? Que incrível, parece que ele trata da proclamação, inclusive é um livro ótimo para quem quiser ler, né? A bestialização do Brasil, faz um trabalho interessante, inclusive ele faz um resgate disso que você traz aqui, da proclamação da República. É um baratão, vale a pena ler. Agora, Marcelo, quando a gente observa as duas grandes lideranças, né, as bestiais lideranças,
Do outro lado, a gente tem uma fatia importante da sociedade, né, que são os feras, os grandes seguidores das duas grandes lideranças, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Marina Chauí, ela sempre trabalha essa questão da classe média, a bestialização da classe média, a não cultura, né? A elite nacional, ela só carrega. A professora Marina Chauí sempre fala disso. A elite nacional, ela só carrega o nacional no nome, que isso justamente traz uma influência de tudo isso que você tudo isso que você traz dá para montar assim, uma rede, né? Aquilo que o Castells fala muito bem. O que é essa sociedade em rede? Que é o que você está trabalhando aqui. E assim, eu fico pensando, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma formação cultural no Brasil. Uma certa formação cultural no Brasil. Não hegemônica, mas a gente tem, né? Que leva justamente o que a Neia coloca aqui, ó. Neia Bueno coloca. Como fazer esse grande debate... abraço para a Neia, minha querida amiga Neia. Neia, companheira Neia. Como fazer esse debate com a população? Do risco que estamos vivendo nesse cenário que você coloca, com esse desgoverno, levando em conta que a popularidade dele não vem baixando. Quer dizer, vamos aguentar mais uma hora de live aí? Porque... Como é que você vê isso, cara? É incrível, né? Mas a Neia tem razão. Existe aí uma incógnita, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que não tem solução simples nem rápida para o problema estrutural que nós estamos vivendo no interior das próprias organizações de esquerda. Acho que as organizações de esquerda também precisam fazer uma reflexão profunda, uma avaliação e uma autocrítica, e mudar o seu comportamento profundamente, porque é o seguinte, né, a gente precisa estar mais presente no cotidiano da população trabalhadora brasileira. E aí eu quero saber o seguinte, vamos olhar para cada uma organização. Quem é que está realizando de fato aquilo que nós chamamos de trabalho de base? Trabalho de base, o que é o trabalho de base? O trabalho de base é o trabalho de organização permanente. É o trabalho que combina formação da consciência, formação de novas lideranças, formação política e ideológica, formação no campo dos princípios, dos valores, né? Quem é que está desenvolvendo atividades como essa de maneira permanente nos bairros da periferia das principais cidades do Brasil, no interior do Brasil, junto à população, aos povos da floresta, aos ribeirinhos, aos povos originários, aos quilombolas, aos sem terra, aos sem teto? Como é que está o trabalho de organização? Como é que está a organização no local de trabalho? Né? No movimento sindical, a gente sempre fala disso, né? Temos que investir, fortalecer a organização no local de trabalho. Quantos são os trabalhadores e trabalhadoras que nós conseguimos mobilizar hoje no nosso local de trabalho? Né? Quantos nos têm como referência? Como estão as ideias? Como que está a batalha cultural, a batalha das ideias? Né? O que nós estamos fazendo para conquistar, para fazer com que parte considerável da classe trabalhadora participe cada vez mais de maneira ativa, consciente e organizada das lutas por justiça, por democracia, por terra, por salário, por melhores condições de vida e de trabalho. Eu penso que nós, das organizações, movimentos, coletivos, partidos que são progressistas de esquerda, precisamos estar mais presente no dia a dia da população, da periferia. Precisamos construir experiências concretas de poder popular no campo da educação, no campo da saúde. Então, por exemplo, veio a pandemia, começou a faltar comida. O que nós temos que fazer? A esquerda toda tinha que se organizar de maneira bastante intensa e massiva, e as organizações de esquerda precisariam ter ido para as periferias, para as comunidades, e junto com o povo construir alternativas concretas para atender uma demanda essencial e um direito humano, que é o direito à comida, à alimentação, né? Já que não tinha emprego, muitos foram demitidos, os que ficaram empregados tiveram redução de direitos, contratos suspensos, redução de salários, né? Então, como garantir a alimentação?
algumas experiências nós tivemos no Brasil, né, de comunidades se auto-organizando, algumas com participação de movimentos organizados da esquerda, outras experiências não teve participação muito ativa da esquerda, não. A própria comunidade se organizou com os meios que tinha, com o apoio de algumas igrejas, com o apoio de algumas organizações não governamentais, mas eu penso que nós da esquerda estamos perdendo muitas oportunidades, né? Por exemplo, saúde. Quantos foram os militantes de esquerda que participaram de maneira ativa durante a pandemia, na construção de alguma experiência popular de atendimento à saúde numa comunidade? Quantos da esquerda não somos, quantas pessoas da esquerda não são médicos, não são enfermeiros, né? Nós conseguimos construir uma rede massiva, né, para que nas periferias a gente pudesse criar, né, espaços de conscientização, de denúncia do governo Bolsonaro e, do mesmo tempo, de garantir comida e atendimento médico, orientações. Né? Lembra no começo da pandemia, não tinha máscara, ninguém tinha máscara, não tinha álcool gel, nem se você tivesse dinheiro não tinha álcool gel para comprar. E o povo pobre da periferia foi quem mais sofreu. Então eu fico vendo que nós temos que criar nossos próprios instrumentos. Por exemplo, quantas rádios comunitárias nós temos? A gente sabe que na periferia a rádio é um instrumento importante, né? Quantas igrejas não usam da rádio para se comunicar diretamente com os seus fiéis, né? Quantos jornais, quantos instrumentos de educação popular, quantas atividades culturais nós organizamos na periferia, porque não tem atividade cultural na periferia. Bom, se não tem, por que a gente da esquerda não pensa e se organiza para fazer atividades permanentes? Então, eu penso que o trabalho de base é um conjunto de atividades que envolve tudo isso, diferentes formas de construção, né, do chamado poder popular. É fazer com que a comunidade se organize, se reúna para pensar nos principais problemas e para encontrar as soluções, pressionando o poder público, mas sem esperar, sem depender do poder público para que determinadas soluções apareçam. Bom, no Montanhão, em São Bernardo, o Carlão está falando, um grande abraço para o Carlos Wellington aí, um camarada também nosso do MST, do Núcleo Carlos Marighella. Lá no Montanhão, em São Bernardo. Mas lá a gente construiu uma biblioteca chamada Biblioteca Popular Carlos Marighella, né, que antes da pandemia vinha funcionando de segunda a sábado, né, das 9 às 5, tinham atividades, tudo funcionando com voluntários. Nós conseguimos lá doações de livros, conseguimos fazer atividades, já teve aula de xadrez, oficina de xadrez, já teve lá aula de inglês, de russo, né? Criamos lá o cursinho popular Marielle Franco, em parceria com a Uniafro também, ou seja, esse movimento dos cursinhos populares que tem aí, eu penso que é muito importante apostar e fortalecer. Eu acho que o que falta talvez é a gente criar uma coordenação e uma rede mais sólida, né, entre os diferentes cursinhos que existem no Brasil inteiro, que é uma experiência importante que eu acho que às vezes a esquerda menospreza, porque você levar a educação, cultura para a periferia é uma forma muito importante de você manter um vínculo permanente com aquela juventude, que a juventude quer estudar. A juventude quer estudar, quer ter conhecimento, quer compreender melhor o que acontece no mundo. Então, nós temos que oferecer os meios para que isso aconteça. Só que isso é parte desse trabalho que a gente deve fazer. Se cada militante, cada conjunto de militantes, né, na sua cidade, escolher alguns bairros para desenvolver alguma iniciativa de construção do poder popular na área da comunicação, da cultura, da saúde, da educação, eu penso que se a gente fizer isso de maneira conjunta e coordenada e massiva por 10 anos no Brasil, nós vamos alterar a correlação de forças. Agora, nós não podemos ir para a periferia só na época da eleição ou na véspera da eleição, né? Porque o povo também faz análise de conjuntura, né? E a classe trabalhadora está vendo que nós, da esquerda, não estamos lá presente, né? Então você vê, né, o Max aí, um grande abraço para o Max, nosso camarada Max. Max foi comigo para a Palestina,
naquela viagem inesquecível que nós fizemos lá na Palestina com o Max, com essa barbona dele lá, a molecada chamava ele de Ramax. Ramax. Ele fazia maior sucesso, cara, na Palestina, o Max. O Max andava, por onde ele andava, a criançada, os palestinos, a molecadinha vinha toda lá, né? Hamas, Hamas, Hamas. Aí a gente brincava, era o Hamax, né? Por causa do Hamas, que é uma organização da resistência palestina, né? Mas eu penso que é isso, Anderson. A gente tem que... O Max esteve aqui com a gente. É legal. O Max esteve aqui com a gente, junto com o Mal, sexta-feira passada, trabalhou justamente vários pontos que você nos traz. Né? Assim, a questão da importância da organização local de trabalho. Né? Pois é, cara. E a questão de também a gente entender a luta de classes. Né? Tudo isso que você nos traz. Marcelo, aqui, já com você, é a 12ª live. Tá. Então, aqui já vieram pessoas defender. Raquel Camargo veio aqui falar com a gente sobre a questão dos animais abandonados. Já veio aqui uma companheira chamada Rose. Ela veio, bailarina, lá de Magé, veio para cá, sofrida. Então, ela desenvolveu um trabalho cultural interessantíssimo também. Aqui tem várias pessoas, o Mal falou muito também sobre a questão da luta de classe. Então, e você agora, trazendo elementos justamente para a gente entender como é importante a questão de entendermos a sociedade na qual fazemos parte. E como é viva mais do que nunca a luta de classes, né? E, ao mesmo tempo, como a classe trabalhadora tem um papel fundamental nisso, que é o que você acabou de nos dizer aqui, né? E essa coisa que a Neia chama atenção é interessante porque é o seguinte, né? Infelizmente, a classe trabalhadora ela foi conquistada para ideias conservadoras. Nós precisamos reconhecer isso. Justamente. Uma parte considerável da classe trabalhadora foi conquistada. Ideias que são mentirosas, que são equivocadas, são ideias que atentam contra os próprios interesses da classe trabalhadora? Sim. Uhum. Tem setores da classe trabalhadora que já estão percebendo as consequências, né, que foi ter votado no Bolsonaro? Sim, mas acho que ele tem vários instrumentos, né? Ele tem vários instrumentos para seduzir, para conquistar. Essa coisa do auxílio emergencial, eu penso que teve um efeito importante para ele garantir uma base de apoio. Essa base de apoio que ele tem, Neia, então, não vai se manter. Eu não acredito que se mantenha para sempre. Eu penso que o ano que vem vai ser um ano de muitos conflitos, muitas contradições. E nós temos que nos preparar e ir para os bairros, e ir para as fábricas, com paciência, porque vem críticas, né? Setores da classe trabalhadora, eles têm muitas críticas a nós da esquerda, por uma série de erros que foram cometidos, ou por muita confusão que está na cabeça deles. Então eu penso que nós temos que ter essa paciência histórica, temos que ter a humildade, temos que escutar a classe trabalhadora, que nós somos parte dessa classe trabalhadora, temos que escutar todo trabalhador e trabalhadora com muita paciência e nos preparar para o período que vem aí pela frente, que o Bolsonaro e o Mourão não vão ter condições de manter um elevado nível de apoio com as políticas que eles estão adotando, porque a consequência vai ser mais desigualdade social, mais desemprego, menos salários, menos direito. Agora, nós temos que estar presente no dia a dia, no cotidiano da classe trabalhadora, principalmente na periferia, porque alguns falam que o bairro agora é a nova fábrica, né? Tem um debate aí, né, quando a gente fala de organização, que alguns acham que o bairro é a nova fábrica. Eu acho que tem um certo sentido isso, porque no bairro popular a gente encontra trabalhadores dos mais diferentes ramos, né? Dos mais diferentes setores. A maioria da classe trabalhadora hoje está fora do mercado formal. No bairro você encontra o trabalhador dos mais diferentes tipos de trabalho, né? De categorias. Então eu penso que o bairro da periferia precisa ser olhado com muito carinho pelas organizações de esquerda, que não devem, na minha opinião, ir para os bairros para fazer um trabalho oportunista só na véspera da eleição. A gente tem que ter um projeto para os bairros populares, certo? Que é de oferecer aquilo que o Estado e os governos não oferecem, e que a burguesia não oferece,
que é educação popular, é cultura, é conhecimento, né? São atividades que a gente pode desenvolver de maneira permanente, né? Por que não um movimento popular de rádios comunitárias? Você imagina se a gente conseguisse, em cada estado do Brasil, se a gente conseguisse ter 50 rádios populares em cada estado do Brasil? Não importa se essas rádios vão estar na mão de gente que é da CUT, da Intersindical, do movimento de mulheres, do movimento negro, do Sem Teto, né? Tem vários movimentos, mas a gente precisaria ter iniciativas, né? Várias iniciativas, criar um movimento, né, popular de rádios, né, para fazer esse trabalho, criar um movimento de passar filmes, quando a gente já fez, quantas pessoas não fizeram isso já, de passar filmes, né? Tive uma experiência no Cine Viela, Cine Favela, em São Bernardo, lá no Montanhão, na Biquinha, no Oleoduto, no Jardim Silvina. Então, pessoas que vão para a periferia para passar filmes para a população, passar desenho para as crianças no final de semana, seja lá no espaço da Associação de Moradores, seja na rua, numa praça, estende lá um lençol, transforma numa tela de cinema, projeta num sábado à noite um filme ou um desenho, reúne a comunidade, sabe? Pega a doação, faz uma pipoca na casa de um. Essas iniciativas comunitárias, essas iniciativas populares, essa auto-organização que nós tínhamos no passado, nós perdemos. E para isso não precisa de dinheiro, não precisa de estrutura, não precisa de financiamento de projeto de governo ou de empresários. É a auto-organização do povo, cada trabalhador e cada trabalhadora, vizinho, contribuindo para construir uma coisa que vai melhorar a vida de todo mundo. Eu acho que nós temos que recuperar isso, essa mística do trabalho voluntário. Hoje nós estamos começando a jornada anti-imperialista, é uma semana internacional de luta anti-imperialista. Dia 9, que é sexta-feira, nós vamos fazer um ato às 10h30 da manhã, no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Já fica aqui o convite para todos e todas. Sexta-feira, 9 de outubro, porque 9 de outubro de 1967 morreu, assassinado, o Ernesto Che Guevara, que foi uma das figuras que se tornou líder importante de uma revolução em Cuba e foi fazer trabalho voluntário, foi cortar cana, foi ajudar a construir casas populares, né, para a classe trabalhadora. Então, é esse espírito do trabalho voluntário, né, de você fazer um esforço ou algum sacrifício em torno de uma causa que vai melhorar a vida de toda a comunidade. Eu acho que é esse espírito que a gente precisa recuperar e resgatar. Essa pedagogia do exemplo, né? Se a gente fizer isso, mas não pode ser uma coisa que a gente queira plantar uma semente agora para colher daqui 2 anos na próxima eleição. Tem que ser uma semente que a gente planta, mas tem essa perspectiva de médio e longo prazo. A nossa luta é um projeto para toda a vida. Toda a vida. Entendeu? Luiz Carlos Prestes lutou durante 70 anos e não viu o sonho dele de uma nova sociedade, mas ele deixou uma semente. O Ernesto Che Guevara fez a revolução em Cuba, aí foi lá para o Congo, aí foi para a Bolívia, morreu, né, na Bolívia em condições muito difíceis, mas acho que o exemplo dessas figuras heróicas, ele deve ser recuperado e resgatado por nós, porque entendendo o que foi essa nossa história, a gente vai ver que teve pessoas que passaram por um período muito mais difícil do que o nosso. Né? O que foi a vida de Patrícia Galvão, a vida de Olga Benário, a vida de Helenira Rezende, uma jovem de São Paulo que foi lá para a região do Araguaia lutar contra a ditadura, foi assassinada, né, na ditadura, lá na guerrilha do Araguaia. Então nós temos no Brasil exemplos de homens e mulheres que entregaram a sua vida e a sua liberdade para defender uma causa, para defender uma ideia, para defender um projeto. E é um projeto coletivo, é um projeto de milhões. Então eu acho que é isso que a gente tem que recuperar, aproveitar esse momento para estudar a nossa história, a história da América Latina, a história da luta dos povos e entender que o nosso sonho de uma nova sociedade, ele é uma possibilidade real. Agora, nós temos que fazer uma luta cotidiana, permanente, né? E para recuperar nossa base social de apoio, temos que pensar como a gente fortalecer a nossa presença cotidiana
nos bairros populares das cidades onde nós vivemos. E daqui a 5, 10 anos, se a gente fizer esse trabalho de organização permanente, que vai gerar consciência, que vai gerar mobilização, eu tenho certeza que nunca mais uma figura como essa do Bolsonaro ou o Mourão vão se eleger presidente da República, se o nosso povo conseguir ter um mínimo de consciência sobre a nossa história e sobre o que é a realidade do Brasil e do mundo hoje. Então, acho que essa é a nossa função com todas as iniciativas que fazemos, inclusive com essa maravilhosa aqui, que é o Fala Borges, né? Você está trazendo temas importantes, né, para a nossa construção de uma mídia alternativa, né, de um espaço alternativo de reflexão, de debate entre pessoas que têm diferentes experiências de vida e de militância. Porque é isso, cara, que é a riqueza do nosso movimento de mudança. Ninguém precisa estar no mesmo partido, ninguém precisa estar na mesma central sindical. A gente pode ter diferentes opiniões em relação à tática, à forma de luta. Uns gostam mais do PT, outros gostam mais do PSOL, outros gostam mais do PCdoB, da Unidade Popular, do PCB. Né? Uns querem militar no movimento de mulheres, outros no movimento LGBTQI+, outros no movimento negro. Tem muita coisa para a gente militar. A gente pode escolher. Podemos ter diferença na tática, mas a gente tem que construir humanidade na estratégia, no horizonte. Onde nós queremos chegar? Qual é o projeto que nos unifica a todos, né? Então, isso que eu acho que é importante. Sempre mantendo um mínimo de fraternidade, de respeito, né? E de solidariedade entre nós. Porque nós não vamos construir uma sociedade mais justa se a gente não tiver capacidade de ser solidários entre nós mesmos. E esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado na esquerda ultimamente, cara. A gente está muito agressivo com a gente, cara. A gente fica brigando e batendo um no outro, cara. E a gente tem que ter um mínimo de respeito e solidariedade. Vamos ser duro na crítica, quando ela é necessária. Vamos ser duro no debate, mas vamos debater as divergências com respeito, com fraternidade, entendeu? É isso que eu acho que a gente precisa também apostar, porque se a gente não tiver solidariedade, fraternidade e unidade entre nós, os trabalhadores e trabalhadoras, eles não se juntam com a gente, porque eles vão falar, pô, eles nem entre eles não têm respeito entre eles, não tem solidariedade, não tem um mínimo de unidade. Então eu penso que o comportamento de alguns, não de todos, mas de muitos dirigentes da esquerda, às vezes, com essa agressividade contra o outro, por ele ser de outro partido, por ele ser de outro movimento, eu acho que isso, às vezes, dificulta a gente fazer esse trabalho também nas comunidades, cara. Entendi. Porra, já vamos a 1h25 de live, o pessoal está aqui. Estou falando muito já. Não, imagina. Ouvir você é incrível, né? Marcelo, queria agradecer você, cara. Queria te dar um abraço aí, porra. Não vejo a hora de poder dar um abraço. Estamos aí, mano. Um abraço. A gente vai se encontrar ainda, logo mais. Com certeza. Para melhorar as coisas, a gente se encontra aí. Fica tranquilo. Com certeza. Marcelo, queria agradecer você profundamente. Acho que todo mundo aqui vai agradecer você profundamente por essa magnífica aula que a gente precisava ouvir nessa pandemia. Né? O Fala Borges, inclusive, foi criado justamente como uma lógica de terapia coletiva, para todo mundo poder falar, se ver, se comunicar, trocar ideias, estar junto, mesmo distante, juntos. Né? E eu queria agradecer você profundamente pelo carinho do convite, por ter aceitado o convite da gente e por ter dado essa aula maravilhosa. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Beleza. Bom, Anderson, eu penso que é o que você falou, a gente precisa estar junto. A gente tem que encontrar caminhos, temos que encontrar jeitos, temos que encontrar os meios para a gente tentar fortalecer essa ideia de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O caminho que nós escolhemos, ele é o caminho geralmente mais difícil, né? É o caminho que tem muita dificuldade. Mas o caminho da justiça é isso. Eu acho que quando a gente fica deprimido, quando a gente fica agoniado, angustiado e tal, a gente tem que estudar essa história, né, desses homens e mulheres que vieram antes de nós, cara, e deixaram essa herança, né, de resistência. A nossa tarefa é resistir
nas mais difíceis condições, porque o nosso caminho é o caminho da justiça, é o caminho que vai ajudar a construir uma sociedade mais justa. Se não é para nós que estamos falando aqui desfrutar dessa sociedade, eu tenho certeza que cada um de nós que está nessa luta, com diferentes formas de luta, está plantando uma semente e que no futuro as novas gerações, né, nossos filhos, filhas, vão colher esse fruto desse nosso sacrifício, cara, dessa nossa luta, né, dessa luta prazerosa que é construir a transformação da sociedade. Então, Bolsonaro vai passar, Mourão vai passar, tudo isso vai passar. Agora, o que nós precisamos é, de fato, fortalecer nossos vínculos com a classe trabalhadora que está na periferia e pensar juntos em meios de levar mais cultura, educação, consciência, para transformar tudo isso numa grande força de mobilização, fazer grandes lutas nos próximos anos, para a gente mostrar que é possível mudar o Brasil e que com certeza é possível mudar o mundo, porque a gente vê que a nossa luta ela é uma luta internacional. Em vários países da América Latina tem lutas acontecendo, no Chile, na Colômbia, no Paraguai. Nada e ninguém pode impedir a luta de um povo pela construção de uma nova sociedade, cara. Nem a violência, nem o fuzil, nem a prisão, nem as torturas. A nossa caminhada é a caminhada que no futuro tem, sem dúvida nenhuma, um momento de celebração e um momento de vitória. Eu acredito muito nisso, cada dia que passa, por mais difícil que possa ser a conjuntura, eu sei que o que nós estamos fazendo é construindo as condições para que no futuro alguém possa celebrar uma vitória e uma nova sociedade, com justiça, né, com bem-estar, com todo mundo tendo uma vida digna. E agradeço aí, e tenho certeza que você, cara, é alguém que faz muito parte desse processo de construção, é um grande formador, é um grande militante, é uma figura que tem um coração gigante, tem muita sensibilidade, né? A gente fica muito feliz de ver a sua trajetória e acho que é isso que é importante. Temos que fazer com que outras pessoas sigam nesse mesmo caminho que você seguiu, cara. Que mesmo enfrentando um período de dificuldade que todo mundo está vivendo, você está aí resistindo, cara, construindo o Fala Borges, que é um instrumento a mais nessa luta, nessa resistência, nessa batalha das ideias, para a gente ter corações e mentes aí afinados com o projeto de mudança. Anderson, obrigado pelo convite, um abraço para todos e todas que participaram, os amigos e amigas que estão aqui no nosso coração sempre, né, sempre estarão com a gente na nossa vida, Neia, Carlão, Max, né, tantos outros que passaram por aí, o Burato. Então, um grande abraço para todos e todas. Seguimos juntos. Até a vitória. Um abraço para todos. Até amanhã. Amanhã nós temos live. Forte abraço. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.